Hoje nós vamos falar sobre as nossas crenças limitantes. Como que eu identifico uma crença limitante? Como eu percebo se essa crença limitante está interferindo na minha jornada de mãe? Você pode até pensar, nossa, seria muito interessante eu identificar essa crença. E seria bom demais para ser verdade se, identificando essa crença, eu poderia facilitar a minha jornada, tornar a minha jornada de mãe mais suave. E eu posso dizer para você que sim, que esta possibilidade existe. Eu falo isso com convicção pela minha experiência de vida, né? E também falo com mais convicção ainda pela experiência no meu trabalho com as mães nos atendimentos presenciais, onde eu vi mães realizarem mudanças fantásticas na jornada de mãe, quando tomaram consciência das crenças limitantes e de que forma que essas crenças limitantes afetavam a jornada de mãe. Tá, mas como que eu faço? Como eu vou saber? Então, eu preciso me perguntar, por que eu vejo essa situação dessa forma? Por que eu quero que o meu filho se sinta assim? Por que eu quero que o meu filho haja da determinada maneira? Por trás disso tem o quê? Tem a minha crença limitante. Então, quando eu consigo me perguntar, me questionar, eu consigo identificar a crença limitante. Eu atendi uma mãe que ela veio com a queixa que, ai, Suzy, eu não me sinto uma boa mãe, eu não sou boa o suficiente, eu sei que eu me dedico, eu tento dar o meu melhor, mas eu nunca me sinto uma boa mãe. Essa crença, eu não sou boa o bastante, de onde vinha? Essa mãe, ela não era uma boa mãe? Era uma mãe maravilhosa, muito dedicada. Mas ela não se sentia. Por que ela não se sentia uma boa mãe? Porque lá na infância, ela foi muito cobrada, ela foi muito criticada. Você não faz nada direito, isso não está certo, não ficou bom. E ela foi crescendo, aquela menina tão cobrada, tão criticada, ela foi crescendo com essa crença que foi instalada lá na infância. E ela seguiu para a vida com essa crença. Eu não sou boa o bastante. E ela levou essa crença para a jornada de mãe. O que é uma crença? Uma crença é algo que eu acredito e que me limita. Por isso é uma crença limitante. Ela me limita. Ela faz eu acreditar em algo que é negativo para mim. E isso me limita. Quando essa mãe pensava, quando essa mãe tinha aquela sensação de que eu não sou uma boa mãe, eu não sou boa o bastante, ela se limitava no potencial de mãe dela, porque ela não acreditava, certo? Então, é muito importante eu identificar qual é a crença limitante que eu estou trazendo da minha infância para a jornada de mãe, para ter uma jornada mais leve, mais prazerosa, para que eu consiga me entregar na jornada de mãe de corpo. Eu até fiz aqui uns exemplos, né, de crenças limitantes que a maioria de nós temos. Eu não tenho tempo para nada. Essa é uma crença limitante que impede muitas vezes de eu produzir mais
porque eu acredito que eu não tenho tempo para nada. Não sou boa o suficiente, que é esse exemplo dessa mãe que eu dei agora, né? Aí eu não sou uma boa mãe, eu não sou boa o bastante, eu não sou boa o suficiente. Isso é uma crença limitante. Eu não aprendo com facilidade. Outra crença limitante. Nunca tenho dinheiro. Com relação ao dinheiro, nós temos crenças absurdas e muito limitantes com relação ao dinheiro. Eu deixo tudo pela metade, eu não termino nada. Ai, eu me sinto tão fracassada na vida. Eu gostaria de ser igual ao meu irmão. As pessoas ricas são mais felizes. Eu não mereço sucesso. Eu não sei. Eu não consigo. Ah, é o meu destino? Esse é o meu destino mesmo? Ah, eu não tenho jeito para isso. Ah, eu não tenho jeito para ser mãe. Ah, eu já estou velha demais para isso. Então, observa, isso são tudo crenças limitantes. São coisas que eu acredito e que me limitam. A crença limitante, ela é como um imã. Ela cola. E aí você leva essa crença para a vida. E a maior parte das nossas crenças limitantes, elas são instaladas lá na infância. Sim, lá na infância. Nós, mães, temos muitas crenças que atrapalham a nossa jornada de mãe. Eu até fiz algumas anotações aqui. Aqui. Aquela mãe que sente obrigação em agradar. É aquela mãe que lá na infância ela não se sentiu tão amada, tão valorizada. Então ela cresce com essa necessidade de agradar. Ela sempre tem que agradar esse filho. E nessa questão de agradar esse filho, ela não consegue se impor. Ela não consegue estabelecer regras na educação desse filho, porque ela se sente na obrigação de agradar. E dentro dessa crença, essa mãe pensa que quando ela for um pouco exigente, um pouco rígida, ou impor limites para esse filho, ela não está agradando esse filho. E ela fica o quê? Ela fica insegura. Então, essa necessidade de agradar é uma crença limitante que essa mãe traz da infância e que está, sim, interferindo na jornada de mãe. Muitas mães têm essa crença. Muitas mães. Né? E isso dificulta muito o relacionamento da mãe e do filho. Porque não tem como agradar sempre. Sim, tem momentos que eu vou agradar o meu filho? Sim. Tem momentos que eu vou mimar, que eu vou agir de uma forma mais flexível, mais carinhosa, mais amorosa? Sim. Mas existem momentos que eu preciso ser rígida, eu preciso impor um limite. E essa mãe que tem essa crença que ela precisa agradar para ser querida por todos, que ela precisa agradar para se sentir amada, ela sente essa dificuldade de se impor. A partir do momento que essa mãe toma consciência, opa, tá, mas por que eu tenho sempre essa necessidade? Existe essa necessidade de agradar sempre? O que é que tem em mim que eu tenho essa necessidade de agradar sempre? Essa pergunta, o que é que tem em mim, é mágica. A partir do momento que você se pergunta o que é que tem em mim que eu não consigo me impor com o meu filho, ali já aconteceu uma tomada de consciência. Ali já é meio caminho andado.
Ah, mas olha, eu já era assim na minha infância. Existe a possibilidade de uma mudança? Existe. Você precisa se reprogramar, porque os nossos filhos, a partir do momento que eu consigo me questionar por que eu estou agindo dessa forma, por que eu vejo essa situação dessa forma, o que é que tem em mim que eu me sinto assim, o que é que tem em mim que eu acredito que deve ser assim. Quando eu me questiono dessa forma, eu consigo perceber onde o conflito é meu e onde o conflito é do meu filho. Porque os nossos filhos, eles carregam muitas vezes um fardo de conflitos que não são deles, que são nossos. Tadinhos. Sim, eu falo com convicção e por experiência própria. Muita coisa eu vivi. E como nós nos tornamos um fardo na vida dos nossos filhos quando nós não temos consciência de quando o problema é meu e quando é do meu filho. Eu preciso ter essa consciência. E quando eu consigo olhar para mim, quando eu consigo me questionar, eu consigo evoluir. É vergonhoso? Não. Não é vergonhoso uma mãe admitir as suas fraquezas. Não é vergonhoso uma mãe se autoanalisar. Porque a questão da maternidade é um eterno evoluir. Quando você aprende a lidar com uma fase de um filho, ele já entra em outra. E em cada fase do seu filho, você vai perceber uma crença limitante sua. A cada fase, a cada momento da vida do seu filho, surge uma crença limitante. Você se dá conta de que é um conflito seu, não do seu filho. Por isso que é importante eu conseguir fazer essa análise, essa autoanálise, né? Outra crença limitante que as mães têm, aquela mãe que tem mania de perfeição, é uma mãe que acredita que tem que estar tudo perfeito, que tem que estar tudo extremamente bem feito, senão não está bom. É uma mãe que foi muito cobrada na infância, teve uma educação muito rígida e ela acaba tornando a convivência dela com o filho pesada, porque é só a base de cobrança, a base de exigência e uma insatisfação que nada agrada essa mãe. A mania da perfeição, porque quando nós buscamos a perfeição, nós nunca vamos alcançar porque a perfeição não existe. Então essa mãe que tem essa crença de que tudo deve estar milimetricamente perfeito, ela torna a convivência muito pesada. Precisa olhar para isso. O que é que tem em mim que eu tenho essa mania de perfeição? Que eu cobro tanto do meu filho? O que é que tem em mim? Outra crença que as mães têm bastante, né? É o medo do abandono. É uma mãe que, na infância dela, ela não se sentiu tão amada, tão acolhida, tão valorizada. Pode até ser que ela perdeu na infância o pai ou a mãe, um dos dois, né? Vieram a óbito. Pode ser que ela passou pela separação dos pais, então no momento que o pai foi embora, ela se sentiu abandonada. Pode ser que a mãe é mãe solteira, então ela tem esse medo do abandono, porque em algum momento da infância dela, ela se sentiu abandonada, ela se sentiu deixada de lado. Não significa que ela realmente foi, mas foi como ela se sentiu. E ali ela instalou essa crença, o medo do abandono. Então, é uma mãe que acaba sufocando esse filho. Ela não abre espaço para que essa criança, para que esse filho viva a vida dele.
Ela é como se ela enclausurasse esse filho, sabe? Esse filho é meu, esse medo que o filho abandone ela. Ele não vai abandonar. Mas o filho gosta muito de ir para a escola, ela é como se ela se sentisse filho. A conexão não está muito boa hoje. Entende? Ela tem medo do abandono, porque ela sentiu a dor, essa dor na infância. Então ela fica sempre com esse medo e ela acaba sufocando esse filho. Então, isso é um conflito do filho? Não, não é. É um conflito dessa mãe, que ela está levando para a jornada de mãe e que está interferindo a jornada de mãe dela. A mãe que sofreu muita humilhação na infância, que ela foi muito comparada com os irmãos, ou que foi muito ridicularizada na escola, ou que sofreu bullying, né? Então, essa mãe, ela tem esse sentimento de inferioridade, porque em algum momento lá da infância dela, ela se sentiu muito humilhada. Então, ela se inferioriza demais, ela se vitimiza demais. E isso também torna a convivência pesada. Até mesmo quando o filho já é maior, adolescente ou adulto, quando essa mãe ela se sente muito inferior, muito desvalorizada, acontece ali uma inversão de papéis. É quando a filha se comporta como mãe da mãe. Aquela mãe que está sempre doente, aquela mãe que precisa de atenção, de cuidados, aquela mãe que se vitimiza muito, fica um fardo para esse filho, para essa filha que acaba invertendo o papel. E quando numa dinâmica familiar acontece uma inversão de papel, desestrutura todo o sistema. Por quê? Isso a gente vê muito na constelação. Cada um deve estar no seu lugar. Um filho não tem idade para ser mãe da mãe, entende? Então, essa mãe que foi muito humilhada na infância, acaba sendo um fardo para esse filho, para essa filha. Tem muita mãe que se comporta dessa maneira, que se vitimiza muito, né? Isso tira toda a autonomia no papel de mãe. A sensação essa mãe que ela não se acha boa o bastante, ela fica aquela mãe muito submissa. Ela faz todas as vontades do filho, ela mima demais o filho, ela se desgasta demais, ela se doa demais. Também não fica um relacionamento saudável. Certo? Porque ela quer, sabe, ela não se sente boa o bastante, então ela tem que agradar, ela tem que fazer todas as vontades do filho, ela tem que mostrar que realmente ela é uma grande mãe, ela é uma ótima mãe, e aí que ela estraga, porque ela acaba sendo submissa demais, submissa ao extremo. Querendo ou não, fica desgastante também para essa mãe e não fica um relacionamento saudável de mãe e de filho. Então, observa como as crenças limitantes afetam. Aquela mãe que sofreu ou muita violência emocional, né? Ela pode ir para um extremo ou para outro. Ela pode ficar uma mãe muito rígida. Ela fica uma mãe muito rígida porque ela acredita que realmente ela foi educada assim e que os pais bateram nela, mas que isso foi bom, que não foi uma coisa ruim. Então, ou ela vai para um extremo ou ela vai para o outro. Ou ela fica uma mãe permissiva demais,
Aquela mãe que, não, mas eu apanhei muito, então eu não vou permitir que os meus filhos vivam o que eu vivi. Então ela sai de um extremo e vai para o outro. Então a mãe que viveu essa violência física ou essa violência emocional, ou ela vai para um extremo ou ela vai para o outro. Ou ela fica rígida demais ou permissiva demais. Na infância, aquela mãe que foi muito... por que você não é igual ao seu irmão? Né? Ela também tem essa de que ela não é boa o bastante. Eu não sou boa mãe o suficiente. Ela vem lá da infância com essa crença. E ela traz para a jornada de mãe. Então, observa como as nossas crenças interferem, sim, na nossa jornada de mãe. Como, na maior parte das vezes, nós, mães, agimos no automático. Nós não nos damos conta. Às vezes, é um conflito meu. É uma questão mal resolvida minha. Eu que preciso olhar para isso. E a partir do momento que eu consigo identificar essa minha crença limitante, eu consigo mudar isso. E aí, automaticamente, eu tenho uma jornada de mãe mais leve, mais prazerosa. Não fica uma convivência tão pesada. É muito importante, gente. É fundamental fazer uma autoanálise, olhar para a minha infância, como que eu me sentia lá na infância. Como que eu era? Como que foi a educação que eu recebi? O que eu trago hoje, na minha jornada de mãe, lá da minha infância? É fantástico. Quando nós conseguimos identificar, quando eu consigo desmistificar isso, fica simples. Quando eu me dou conta de que mas se eu tenho essa sensação que eu não sou uma mãe boa o suficiente, que a minha irmã é uma mãe melhor, que a minha amiga é uma mãe melhor, isso é o conflito de quem? Meu. Existe algo em mim que não me deixa acreditar no potencial que eu tenho como mãe, nas qualidades que eu tenho como mãe. E a partir do momento que eu me dou conta disso, eu começo a me valorizar. Eu começo a perceber as minhas qualidades, eu começo a soltar todo esse potencial que eu tenho como mãe, como pessoa, como ser humano que está limitado diante dessas crenças. Eu não consigo. Eu não consigo mudar. Isso também é uma crença. Eu não consigo ser uma mãe melhor. Eu não consigo me impor. Eu não consigo. Isso é uma crença limitante. Alguém lá na minha infância me fez acreditar que eu não consigo, que eu sou incapaz. E a partir do momento que eu me liberto, não, claro que eu posso ser uma mãe melhor. Claro que eu consigo me impor com o meu filho. Tudo muda. Porque uma crença é só um pensamento. Uma crença é só um pensamento. E todo pensamento pode ser alterado. Então, se todo pensamento pode ser alterado, toda crença pode ser alterada. São tudo formas de pensar que nos limitam. Pare, pense um pouquinho e veja se isso faz sentido.
Porque se você está aqui assistindo a live, você já identificou? Provavelmente, você já identificou alguma crença limitante da sua infância? Sim, provavelmente você já identificou. E olha como é interessante. Como o relacionamento com os nossos filhos pode melhorar a partir do momento que nós tomamos consciência da bagagem que nós trazemos da infância. Um filho dá trabalho. Isso é uma crença limitante? Filho dá muito trabalho. O que eu ouvi lá na minha infância? O que eu ouvi dos meus pais com relação à palavra filho? Por que eu vejo dessa forma? O que é que tem em mim que eu acredito que filho dá... O que é que tem em mim que eu acredito nisso? Alguém me fez acreditar que filho dá trabalho. É uma crença limitante. O meu filho não me obedece de jeito nenhum. Não tem condições mais. Meu filho não me obedece. Isso é uma crença limitante. Eu não sou capaz de educar o meu filho. Os filhos são assim. Filhos não obedecem. Alguém lá na minha infância me fez acreditar que os filhos não obedecem. Então, percebe que toda crença é um pensamento. Tudo é uma forma de pensar. E tem muitas formas de pensar que nos limitam. Existem crenças que não são limitantes, né? Existem pensamentos que não são limitantes. Existem crenças que são fortalecedoras. Eu até tenho anotado aqui alguns exemplos, né? Eu acredito que posso criar experiências positivas. Eu acredito que posso criar experiências positivas para a minha vida. É um pensamento, mas é um pensamento inspirador. É diferente, é uma crença inspiradora. É diferente de uma crença limitante. Eu sou uma ótima mãe. Eu sou uma ótima mãe. Por quê? Porque eu acredito que eu estou dando o meu melhor. Vencedora. Não é uma crença limitante. Isso não está me limitando. Isso está me instigando a ser uma mãe cada dia melhor. Então, é uma crença fortalecedora. Eu estou dando e recebendo muitas bênçãos em minha vida. Isso é uma crença limitante? Não. É uma crença fortalecedora. Ela me inspira a atrair coisas boas, coisas positivas para a minha vida. Estou a cada dia mais confiante em minha jornada de mãe. Isso é uma crença limitante? Não. É uma crença fortalecedora. É só um pensamento. Eu estou a cada dia mais confiante no meu potencial. É só um pensamento isso. Estou a cada dia mais confiante no meu potencial de mãe. Sim, isso é só um pensamento. Mas é um pensamento inspirador. É um pensamento fortalecedor. É diferente do que eu pensar, eu não acho que eu estou sendo uma boa mãe. Eu não sou uma boa mãe. Isso é uma crença limitante.
É um pensamento, é algo que eu acredito e que me limita. Seria como nós compararmos um pensamento negativo com positivo. Uma crença limitante com uma crença fortalecedora. Gente, o poder da nossa mente é fantástico. O poder dos nossos pensamentos. Hoje, tudo que nós vivemos hoje, nós atraímos pelos nossos pensamentos, pelas nossas crenças. Por isso que é muito interessante eu alimentar. É muito importante eu alimentar essas crenças fortalecedoras e me libertar das crenças limitantes. Eu posso sim me programar e ser realmente a mãe que eu sonho ser. E ter uma jornada de mãe maravilhosa, como eu sempre sonhei. Eu preciso fazer o quê? Me reprogramar, me libertar dessas crenças limitantes. E criar crenças potencializadoras, crenças inspiradoras. É difícil, não é uma mágica. É muito difícil, porque nós já temos muita crença instalada limitante, muita. Precisamos ter boa vontade, sim. Precisamos ter constância, precisamos ter determinação para mudar isso. Mas é possível? É. É possível e é muito prazeroso. É muito gratificante. Os meus filhos me obedecem, me respeitam. Isso é uma crença fortalecedora. Mesmo que eu estou repetindo isso, mas eu não estou acreditando muito nisso. Sim, não estou acreditando muito, mas eu vou repetindo, repetindo, repetindo. E através da repetição, eu vou instalar essa crença fortalecedora. Assim como, pela repetição, foi instalado lá na minha infância uma crença limitante. Gente, isso é fantástico. É fantástico e é muito importante nós, mães, nos darmos conta de todas as nossas limitações. Por isso que é importante, por isso que eu insisto, né? Dentro desse trabalho com as mães, eu insisto em olhar para a sua infância e identificar as suas feridas emocionais. É para julgar os pais? Para condenar os pais? Não. É para dar aos nossos filhos uma educação mais polida, uma educação com menos consequências dolorosas. Não existe a necessidade de eu seguir na minha jornada de mãe alimentando essas crenças limitantes que eu trago da minha infância. Não existe. Eu posso mudar isso? Sim. Eu posso melhorar isso? Claro que sim. Eu me libertei de muitas crenças que me limitavam na jornada de mãe e também na minha vida em si, profissional, pessoal. Pequenos milagres começam a acontecer. Nós conseguimos nos libertar das crenças limitantes, isso é muito importante. E é interessante porque a cada fase dos nossos filhos, nós vamos identificando outras e outras e outras crenças limitantes que nós temos. Então, o segredo é eu conseguir identificar e conseguir me libertar. Esse que é o segredo. E dá para ter uma jornada de mãe mais leve, mais prazerosa? Dá. Porque se você não tomar consciência dessa necessidade, você vai se desgastar. Uma jornada de mãe muito frustrante, que pode levar você
a adoecer, a desenvolver um quadro psíquico, uma ansiedade, uma depressão, um pânico, como eu já vi muitas mães, por não ter trabalhado suas crenças limitantes, criaram um caos na jornada de mãe. E criaram muitos obstáculos, muitas limitações nos filhos, sem necessidade nenhuma. Então, isso é importante? É. Se não fosse importante, eu não estaria aqui tentando passar para vocês, compartilhando a minha experiência de vida e a minha experiência de atendimento. Porque eu já vi mães embarcarem velozmente para o fundo do poço, simplesmente por causa de crenças limitantes. Sim. Transformando a própria vida numa amargura. Isso eu já vi. E eu também vivi. Confesso que eu vivi. Teve momentos da minha vida que eu já nem fazia mais questão de vivê-la. E hoje eu me considero uma mãe muito feliz, muito realizada. Então, por isso eu estou aqui, compartilhando isso com vocês. E vamos juntas evoluir na jornada de mãe a cada dia um pouquinho. Essa live, ela é uma pontinha do iceberg, porque olhar o canal no YouTube e a página aqui do Face, no Instagram, tem muito conteúdo legal. Dê uma olhada lá, que vai te ajudar muito nessa evolução para a jornada de mãe. E também eu gostaria que você que assistiu essa live do começo até agora, eu me desculpo pela conexão que está fraca hoje e gostaria que você me falasse de que forma que a live te ajudou, se você identificou alguma crença, se não identificou. Mande o seu feedback e de que forma que essa live te ajudou, certo?